Oi, loucos por Jesus, bem-vindos a mais um estudo da Bíblia Sagrada. Estamos aqui com ela nas mãos e hoje nós vamos estudar, nessa segunda-feira, vamos estudar João, capítulo 20, porque nós já estamos no finalmente. Faltam só 2 capítulos para terminarmos o Evangelho de João e assim terminarmos os Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Você já imaginou uma coisa dessa? Nós já estamos no finalzinho. E você está caminhando com a gente até aqui. Então eu estou muito empolgado, muito feliz. Vamos embora com a gente aí. Vai divulgando essa live, vai mandando aí pro povo, para eles participarem conosco, né? E eu quero que você pegue papel e caneta para anotar. Lembrando que as aulas são toda segunda, terça e quarta, às 19 horas. Então, fica colado com a gente. Vamos embora para João, capítulo 20, verso 1. A Bíblia diz assim: no primeiro dia da semana, só lembrando, o primeiro dia da semana é o domingo, no primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então, Maria Madalena foi até o sepulcro para poder ungir o corpo de Jesus. Só que a pedra, gente, que era assim, gastava 5, 7 homens para rolar, já estava rolada. Então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse: tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Então ela não viu o corpo de Jesus, ela correu até os apóstolos e falou: aconteceu alguma coisa com o corpo de Jesus. Pedro e o outro discípulo saíram e foram para o sepulcro. Você sabe que esse outro discípulo, como eu disse nas aulas anteriores, é o próprio João, autor do Evangelho de João, João, o apóstolo do amor, e não João Batista. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Ele se curvou e olhou para dentro e viu as faixas de linho ali, mas não entrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro, viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Depois o outro discípulo, que chegou primeiro ao sepulcro, entrou. Ele também viu e creu. Eles ainda não haviam compreendido que, conforme as Escrituras, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. O que nós temos aqui? Nós temos a correria de Pedro e João. Quando as mulheres viram que o corpo de Jesus não estava no sepulcro, a pedra havia sido removida, elas foram até os apóstolos, contaram o que tinha acontecido, o corpo de Jesus não estava lá, e Pedro e João saíram correndo igual dois loucos, né? E a Bíblia diz que João chegou primeiro no sepulcro, mas Pedro passou por ele e entrou primeiro. E viu que os lenços que haviam sido usados para mumificar o corpo de Jesus estavam todos dobrados, tudo guardadinho, dobradinho, né? Aonde havia estado o corpo do Senhor. E a Bíblia diz que eles não tinham aberto ainda a mente de que Jesus tinha que ressuscitar. Então eles viram, a Bíblia diz que eles viram e creram. Verso 10. Os discípulos voltaram para casa. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro chorando. Em outras palavras, os discípulos viram, não entenderam muito bem, voltaram para casa, mas Maria permaneceu. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro e viu 2 anjos, vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. Ela viu então 2 anjos, nesse túmulo que eu já entrei várias vezes, e você vai entrar comigo um dia, quando você for comigo lá em Israel. Verso 13, eles lhe perguntaram: mulher, por que você está chorando? Levaram embora o meu Senhor, respondeu ela, e não sei onde o puseram. Olha que lindo, Jesus sendo chamado de Senhor, mesmo depois de morto. Mesmo depois de morto, Maria o considerava seu Senhor. Verso 14, nisso ela se voltou e viu Jesus ali em pé, mas não o reconheceu. Ela viu Jesus, mas não reconheceu Jesus.
Disse ele: mulher, por que você está chorando? Quem você está procurando? Pensando que Jesus fosse o jardineiro, ela disse: se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Maria, então, começa um diálogo com o próprio Jesus, sem saber que era Jesus. E aí, os olhos dela se abrem. Olha agora, verso 16. Disse-lhe Jesus: Maria. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico: Raboni, que significa mestre. Disse Jesus: não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, aos meus irmãos e diga-lhes: estou voltando para o meu Pai, para o Pai de vocês, para o meu Deus e para o Deus de vocês. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos, dizendo: eu vi o Senhor, e contou o que ele lhe dissera. Olha o que acontece aqui, quando Jesus se revela para Maria, e ela vê que é Jesus, Jesus fala assim: olha, não me segure, não me deixa aí, porque eu estou indo para Galileia para encontrar meus discípulos, né? E aí ele diz assim: estou voltando para o meu Pai e Pai de vocês, para o meu Deus e Deus de vocês. O que nós vemos nesse verso? Jesus popularizando Deus. Deus era só de Jesus, agora Deus é de todo aquele que crê, né? E Maria foi correndo lá dar a notícia. Só para você entender, nessa época, o testemunho de uma mulher não tinha valor nenhum. Para vocês terem uma ideia, mulheres nem eram chamadas para dar testemunho num tribunal, porque o testemunho de uma mulher não valia. Então Jesus apareceu para as mulheres, porque ele quis aparecer para os mais simples primeiro, né? Tem uma brincadeira que diz que Jesus apareceu para as mulheres para a notícia espalhar rápido. Mas a verdade é que Maria que saiu contando para todo mundo duas vezes. Verso 19, ao cair da tarde, daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Então nós vemos aqui Jesus passando pela parede, entrando lá no quarto, onde eu também já tive a oportunidade de entrar, nesse quarto onde os discípulos estavam reunidos com medo dos judeus. Por quê? Porque eles estavam achando que os judeus poderiam matá-los também. Ele chegou e disse: paz seja com vocês. Tendo dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Os discípulos ficaram eufóricos. Novamente Jesus disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não perdoarem, não estarão perdoados. Olha que nós vemos aqui duas coisas. Primeiro, Jesus enviando os discípulos da mesma forma que o Pai o enviou. Isso é extraordinário. E a segunda coisa que a gente vê é Jesus soprando e dando a eles o Espírito Santo. Agora, você não vê ninguém orando em línguas aqui. Você não vê ninguém profetizando aqui. Você não vê ninguém aqui com línguas de fogo. Porque uma coisa é você receber o Espírito Santo. Outra coisa é você ser cheio do Espírito Santo. No livro de Atos, capítulo 2, é que nós vamos ver os discípulos cheios do Espírito Santo. Então aqui em João 20, 22, nós vemos eles recebendo o Espírito Santo. E lá em Atos 2,4, eles são cheios do Espírito Santo. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram: vimos o Senhor. Mas ele disse: se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, e não colocar o meu dedo onde estavam os pregos, e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Então, muita gente xinga Tomé. Poxa, Tomé não acreditou. É verdade, Tomé não acreditou, né? Mas, eu prefiro ver Tomé com outros olhos aqui. Tomé não queria viver da experiência dos outros. Tomé queria ter ele mesmo a experiência com Cristo ressurreto. Ele disse: eu tenho que ver, eu tenho que pôr a mão. Vocês tiveram a experiência de vocês, eu quero ter a minha. Ah, que todo crente tenha esse pensamento como o de Tomé. Verso 26. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali,
e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé: coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos. Estenda a mão, coloque-a no meu lado. Pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque você me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Olha, Jesus chega e ele vai direto em Tomé, e ele dá para Tomé a experiência que Tomé estava querendo, né? E aí Tomé fala uma frase muito forte: Senhor meu e Deus meu. Em outras palavras, você não é mais agora o Jesus do Pedro, do Mateus. Não, o Senhor é meu também. Eu tive a minha experiência com o Senhor, né? E aí Jesus falou: porque você me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Eu e você nunca colocamos a mão nas mãos de Jesus, nunca colocamos as mãos no lado de Jesus, nos pés, mas nós cremos. Isso faz de nós pessoas bem-aventuradas, felizes, especiais, né? Essa experiência de Tomé é muito forte, é muito forte. E aí o capítulo termina com 2 versos impressionantes. Verso 30, Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais milagrosos que não estão registrados nesse livro. Então, olha bem, Jesus fez muitos mais milagres do que estão escritos aqui. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. Ah, que extraordinário! Então, o Espírito Santo decidiu contar para a gente esses milagres, esses sermões, para a gente crer. Mas tem muitas... O texto, a Bíblia não exagera, gente. Aqui está dizendo: Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais milagrosos. Eu fico imaginando quantas ressurreições, quantas expulsões de demônio, né? Na minha vida, na sua vida, quantos milagres ele não fez. Por isso, eu queria que você cresce. E eu quero orar exatamente por isso hoje, fé. Que você seja o contrário de Tomé. Alguém que quer sua experiência com Deus, mas que crê, mesmo sem ver. Pai, eu abençoo cada vida que me assiste e que viu hoje comigo, estudou João capítulo 20. Este capítulo extraordinário que fala de gente que crê e de gente que duvida. Ajuda-nos a sermos aqueles que creem. Eu abençoo cada um que me assiste. Eu te peço hoje que possamos ser daqueles que creem e não dos que duvidam. Ajuda-nos, Senhor, a termos fé, confiança plena no Senhor. Eu entrego cada vida em tuas mãos, no nome de Jesus. Amém? Se você gostou dessa aula de hoje, eu quero que você comente aqui embaixo. Coloque aí seu comentário para a gente poder espalhar para as pessoas e mais gente ser abençoada. Também quero que você vá lá na loja do Lucinha e adquira esses livros. Olha, Feminilidade Radical. Como ter uma fé feminina no mundo feminista. Tem também esse livro, Temperamentos Transformados, um dos melhores livros que você vai ler na sua vida. Tem esse livro, Campo de Batalha da Mente, da Joyce Meyer, um livro maravilhoso. Tem esse, Oração de Avivamento, um livro que vai avivar a sua vida de oração. Tem esse livro extraordinário, O Homem do Céu, maravilhoso esse livro, você vai chorar com a história do irmão Yun. Tem esse livro também, Dízimos e Ofertas São para Hoje, do pastor Hernandes Dias Lopes. E por último, temos esse Ego Transformado, um livro, meu Deus, que me transformou tanto. Todos esses livros estão na loja do lucinho.com.br e lá também tem muitas bíblias, muitas camisetas, muitos livros. Nas compras acima de R$170, o frete é grátis para todo o Brasil. Entra lá na loja do Lucinho. Também, se você sonha em conhecer Israel, vem com a gente, né? Iremos em setembro para Grécia, um cruzeiro pelas ilhas gregas e Israel. Março de 2024, vamos para Dubai e Israel. E assim por diante, 2 caravanas por ano. Acesse lá viagemcomlucinho.com.br para você ver toda a informação, roteiro e vir conosco. Quero lembrar vocês que amanhã, 19 horas, temos aula. Não perde de jeito nenhum. Quarta-feira, 19 horas, temos aula. Mas aí a aula é só para membros exclusivos do canal. Torne-se membro exclusivo do nosso canal. Que Deus te abençoe.
Até amanhã e sejam loucos por Jesus.